Olá, olá, aqui é Sampaio e vamos fazer o nosso mais um vídeo, como temos feito aí toda semana. Agora estamos fazendo dois por semana e quero então entrar hoje numa linha mais de educação financeira, tá? Fazendo o mix do nosso tema aí. Então, educação financeira, e hoje eu quero falar, então, basicamente de uma forma de fazer isso bem no início e que eu uso sempre a primeira coisa que eu faço nas minhas sessões de atendimento de finanças como consultor ou como coach financeiro. Bem, mas antes disso, te convido para te inscrever lá no canal, tá? Deixe lá o seu comentário, dê o seu joinha, o seu gostei e curta a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro. Eu sou Sampaio, eu sou coach, consultor e educador financeiro, especialista em finanças. Então, vamos lá. Muito bem. O que eu chamo aqui hoje é a roda financeira. Tá? Roda financeira, isso não quer dizer nada para muita gente. Mas os 7 passos de você fazer um diagnóstico da sua situação financeira. Então, isso é o ponto de partida para quem quer organizar a sua vida financeira. Então, enfim, organizar ou melhorar ou revisar, enfim. Tem outros nomes para isso aí. Mas é uma poderosa metodologia para examinar a situação financeira no momento presente e fazer disso, então, um mapa para onde você está indo ou para onde você quer ir, que é o seu objetivo. Então, nós vamos ver exatamente como é que faz isso. Tá? Isso é um material que está lá no completo e detalhado no Prosperidade Financeira, um programa de educação financeira bastante completo, e nós vamos ser rápidos aqui porque nosso tempo tem que ser assim bem reduzido. O máximo que for possível estamos fazendo aqui, tá bem? Bom, a introdução é um pouquinho longa, mas vamos lá. Então, a roda financeira é uma metodologia de autoexame financeiro, você pode fazer você mesmo, nesses 7 passos que eu vou mostrar agora. Bom, esse autoexame, se você tiver dificuldade, você precisa fazer em algum momento, como você faz para a saúde, faz para revisão da sua vida. E em coaching, a gente usa para fazer a revisão das 7 áreas da vida. Tá? Então, essas 7 áreas, você dá uma nota, você vê como é que você está hoje vivenciando elas, para ter no final um equilíbrio, né, entre todas elas. E no momento que você faz isso, esse autodiagnóstico, você tem, então, um primeiro momento já identificando o que é prioritário. Tá? Então, guarde isso, que isso vale para a situação financeira. Então, qual é a roda financeira que você tem hoje na sua vida e como é que a gente gira isso aí? O círculo é muito interessante, ele está presente em várias metodologias de análise. Tem lá na administração de empresa o PDCA, tem aqui no coach a roda da vida e tem nas finanças a roda financeira, tá bem? Bom, então, feito isso, tá? Alguns pontos que eu marquei aqui para não esquecer e daqui a pouco eu vou estar, então, dando uma checada para ver se eu não deixei nada de fora. Mas os 7 passos são basicamente aquilo que é o mais importante da vida financeira. O primeiro deles é a renda, tá? Vamos falar sobre isso. Gastos, tá? É o outro ponto. O terceiro é fluxo de caixa, também vou explicar isso. Depois, dívidas, poupança, reservas financeiras e, por fim, não menos importante, seguro e previdência, que vamos tentar dar uma clareada sobre os conceitos que muitas vezes ficam misturados entre investimento e previdência. Uma coisa é igual a outra, enfim, vamos clarear isso aí um pouquinho, tá? E para você ficar, então, mais forte com os conceitos e poder trabalhar na sua vida. Bom, renda, então, a sua renda. O ponto de partida e onde muitas pessoas se veem presas. Tá? Então, a renda ela pode ser de 3 tipos, só para saber. A renda principal é a renda aquela que você tem do seu trabalho principal. Então, normalmente é o salário, tá? Que, onde nós somos educados a buscar. Tá? Embora, eu vou falar um pouquinho em seguida, tenha outras alternativas extremamente criativas e com oportunidades de ganhos. Tá? Bom, mas a renda principal, aquela que vai cobrir, então, as suas necessidades e numa economia organizada, você tem que trabalhar isso sob controle para gerar sobra. Então, qual é a sua renda hoje? Qual é a sua satisfação? Dê uma nota e faça um plano para você, em um tempo determinado, ter uma outra situação desejada. No final, eu deixo um mapinha para a gente dar uma didática para essa coisa, tá bem? Depois, a segunda renda é renda extra. O que você pode fazer para gerar uma renda extra? E para que é essa renda extra? Não é para pagar as necessidades, é uma renda extra para você usar, para você guardar para as suas reservas, que no final também eu vou detalhar um pouquinho mais.
Bom, e a terceira renda é renda passiva. Renda passiva é aquilo que os seus investimentos geram de ganhos, de juros. Claro, se você começou a investir hoje, se você tirar amanhã, você vai perder o efeito dos juros compostos e você não vai acumular capital, que é o objetivo, então, de uma economia de longo prazo. Então, a renda passiva é aquela renda que você vai retirar, que vai servir para pagar o seu custo de vida e os seus prazeres, as suas vontades num determinado momento. Então, são 3 rendas, só para saber. Tá? Bom, eu poderia me estender aqui mais uma hora falando só de renda extra, mas não vou fazer agora para não estender muito esse vídeo, que já é um pouquinho longo. Gastos, então. O que é gastos? Bom, é a hora de fazer um orçamento. Tá? Você tem um orçamento? Então, quando você estiver rodando, imagina que você tem um círculo, tá? Nós começamos aqui, renda, gastos, e nós vamos fazer esse giro aqui. E você vai chegar até a última parte, você vai ter uma revisão geral da sua situação. Essa é a roda financeira. Então agora vamos falar de gastos. Bom, os gastos, eles exigem então um orçamento, ou seja, quanto você gasta por dia, quanto você gasta por mês, quanto gasta por ano. Tá? Pensando nisso, qual é a sua avaliação? Primeiro ponto, qual é a sua nota? E a situação desejada é o que você precisa fazer nesse mapa. E só um parênteses, assim, são 4 tipos de gastos, tá? Para você trabalhar isso, já fica uma dica aqui. Gastos obrigatórios. Normalmente são os gastos de aquele que faz a manutenção da sua vida, aluguel, condomínio, prestação da casa. Tem muito pouco do que fazer nesse tipo de gasto. O segundo gasto é os gastos fixos não obrigatórios. Por exemplo, academia é fixa, tá? Mas necessariamente você pode viver sem academia. Numa situação de crise, você precisa rever esses conceitos. E vem outro seguro de carro, até que pode ser, de repente, uma situação absurda, mas se a situação é crítica, ele é fixo, mas não pode se dizer que ele é obrigatório. Tá? Claro, eu não estou recomendando que se faça isso. Eu só estou colocando as situações para que cada um avalie isso dentro de certos contextos. Bom, outro gasto, terceiro, seria o gasto, os variáveis obrigatórios. Também eles não podem ser eliminados, não podem ser diminuídos. Por exemplo, supermercados, o combustível e coisas que estão a ver com o dia a dia da vida. E variáveis não obrigatórias. Esses sim, eles podem ser eliminados, pelo menos por um tempo. Por exemplo, lazer, cinema, happy hour, comida fora, essas coisas, elas fazem parte de uma parte importante da vida, mas em algum momento elas podem ser mexidas e reduzidas, né, ou eliminadas por um tempo, depois voltam ao normal. Bom, depois fluxo de caixa. Essas duas coisas que eu falei antes, renda e gasto, ela entra numa planilha ou numa folha, que a gente chama de fluxo de caixa. Receita em cima, gastos embaixo e a terceira linha seria a sobra. Diário, mensal, anual. Tá? É um exercício para fazer usando só um pouco de, não precisa nem sofisticar com muitos números, mas usando só a lógica e a inteligência do significado disso. Dívida. Bom, dívida eu falaria aqui, por exemplo, a manhã toda. Nós temos lá no programa de Como Viver Sem Dívidas, que tem os detalhes disso. Mas a primeira coisa de dívidas é um sinal que você tem nesse momento. Se você existe dívida que compromete a sua renda, você tem que fazer urgentemente alguma coisa. Talvez seja a prioridade nessa roda financeira. Estou fazendo esse círculo aqui, tá? Bom, dívida quer dizer o seguinte, o que ela quer dizer? É que você está com dificuldade de esperar, você está sendo imediatista, você está gastando mais do que você ganha. Então, precisa identificar as causas, fazer um levantamento, um plano de redução, e fazer, então, dar um tempo para isso ser feito, para que você volte a um estado de equilíbrio financeiro. Por que equilíbrio financeiro? Já eu falo aí, tá? Poupança. Então, vimos aqui, renda, gasto, fluxo de caixa, dívida, poupança. Porque você precisa chegar nesse estado. Então, a roda financeira exige que para você ter harmonia, equilíbrio na sua vida financeira, que também reflete na sua vida como um todo, você tem que ter algo que represente uma sobra para você mesmo. Então, poupar hoje para ter mais no futuro. Não consumir tudo hoje, um pedaço do futuro. Tá bem? Bom, um conceito que eu gosto muito, e tem um vídeo sobre isso, é pagar primeiro. Pegar 10% do seu dízimo, guarda lá, e você vai criar um hábito que em 90 dias você nem vai perceber. Mesmo que você ganhe um salário mínimo, 2 mil, 5 mil, enfim, mesmo que você ache que você não tem, você precisa criar esse hábito. Então, poupar é uma questão de hábito. Você pode começar em casa com um pote diário, o seu pote de economia diário. Você vai guardar R$1, R$5, mas faça isso todos os dias, por 30 dias ou
90 dias, se não funcionar em 30 dias. Depende das suas crenças, pode demorar mais. Então, com isso você tem um orçamento de gastos inteligentes, você tem controle, tá? E você está gerando então a poupança. E claro que também o que eu chamo de consciência financeira, que é nas compras. Quando você comprar, você vai ser mais cauteloso, porque você tem já o hábito da poupança, você está gerando já essa sobra para investir, que é o terceiro movimento da nossa roda financeira. Investimento. Você precisa ter um objetivo para ter motivação, que pode ser, então, objetivo uma casa, um carro, uma vida de liberdade financeira, que não precisa do trabalho, que vai ter a renda passiva, que eu falei. Bom, isso é um ponto. Outro ponto é, você vai classificar os seus investimentos em curto, médio e longo prazo. Tá? E 3 situações que você vai ter presente quando estiver investindo. Primeiro é acumular. Você sai do zero, tá? E começa a acumular. Não é para tirar esse dinheiro de lá. A segunda fase que você já acumulou, você vai usar a inteligência financeira para multiplicar esse capital, aproveitando oportunidades do momento, fazendo moderações entre risco e retorno. E hoje, por exemplo, tem o mercado de ações oferecendo, em 2020, janeiro, oferecendo para o ano oportunidades que talvez possam ser interessantes em determinado momento da sua vida e dentro de um planejamento inteligente. E terceira característica é proteger o capital. Você tem que proteger sempre. E proteger, claro que à medida que você chegar a uma idade em que já chegou a acumulação, você não precisa, então, se preocupar com a multiplicação, tanto quanto no início do seu negócio, tá? Bem, então o proteger é, por exemplo, você, sendo mais específico, você não vai pegar hoje mais do que 50% do seu dinheiro e você vai colocar no mercado de ações. Você tem que ter 50% no mercado de renda fixa, que é mais seguro e que mesmo que ganhe menos, você está se protegendo. Tá? Essa é a ideia resumida. Bem, para fazer, chegando quase ao final, os investimentos então são de 3 categorias também. Estou repetindo o número 3, mas é muito interessante. Reserva de emergência, reserva de projetos de vida e reserva para independência financeira. Tá? Bom, no final, tá, a gente vai chegando no final e para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, depois você pode ver lá na descrição do vídeo mais detalhes talvez do que eu estou falando aqui, eu vou deixar algumas informações e você precisa fazer um mapa. O mapa quer dizer o seguinte, você vai colocar então 3 colunas. Primeira coluna, os 7 passos que eu falei aqui. Na segunda coluna você vai colocar a situação atual. Tá? Resumindo o que nós falamos, então, tudo isso, a situação atual, vai colocar uma nota, e essa nota é a sua nota de satisfação. E na terceira coluna você vai fazer um plano do que você quer e qual o trabalho que você vai fazer e qual é o prazo que você espera resolver isso. Por exemplo, pode ser dívida, aumentar a renda, reduzir os gastos, ampliar os seus investimentos. Tá? Enfim, você vai fazer esse mapa com 3 colunas, uma folha de papel. Beleza? Era isso. Tá? Espero ter sido na medida certa, porque esse é um assunto longo, ele está presente nos programas que nós temos e aqui é só uma pincelada, tá bem? No mais, prazer imenso estar com vocês aqui, beijo no coração, até o próximo vídeo. E sucesso e prosperidade, como sempre.